Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Cristina, muito obrigado por ter aceito este convite. Como é que se define enquanto artista? Muito obrigada por me ter. Defino-me como artista de pop art, ou seja, aquilo que eu faço, considero que é pop art. Mas o Andy Warhol saias? Diga? O Andy Warhol saias? O Andy Warhol saias? Bem. Mas pronto. Como é que define então a sua arte, traduzido mesmo o pop art? O que é o pop art para o vulgar dos cidadãos, para o comum das pessoas que não percebem muito bem o que é que estão a ver? Ora bem, o pop art, aquilo que eu percebo, e sou muito franca, é segundo aquilo que eu leio e segundo o que vejo. E quando vou identificar os meus desenhos, identifico o pop art, que tem, portanto, muita cor, são desenhos assim, não muito, portanto, mais surrealistas, assim, muito diferentes, e por isso eu identifico, quando vou identificar os meus desenhos, identifico em pop art. Sinceramente, nunca estudei nada sobre pop art, mas defino o meu, portanto, comparo os meus, ponho nessa categoria os meus desenhos da Milady. Como é que começou a interessar-se exatamente pelo desenho e, sobretudo, ao que sei, pelos lápis de cor, que é uma loucura, não é? Adoro. Eu comecei-me a interessar, quando eu era miúda, eu adorava os trabalhos manuais e sempre foi o que me interessou, os lápis de cor. Quando havia os lápis de cera, não gosto, nem a tinta também já tentei com pintura, não gosto. O lápis de cor, para mim, defino muito mais com o lápis de cor, consigo ir a detalhes que com a pincel não dá para eu fazer, portanto, coisas mesmo minuciosas que têm que ser feitas no desenho. E o lápis de cor é só aguçar, afiar, não é? E fica ali com a ponta bem afiada e dá perfeitamente para aquilo que eu quero, portanto, define muito. E quais são os seus temas de eleição? Meus temas está-me a perguntar em relação aos meus desenhos. Sim, exatamente. Ora bem, eu não tenho, os meus preferidos são, quando eu desenho, eu não sei quando vou começar, como vou começar e quando vai acabar. É como um escritor, não é? É isso, não tenho. Mas não tem uma ideia, algo que a inspire? Sim, às vezes posso me inspirar em coisas pequenas. Por exemplo, se estou no jardim, se vejo flores, lembro-me, ok, vou fazer algo com flores. Se vejo, por exemplo, na cozinha, os talheres, por exemplo, fiz uma milady com os talheres todos pendurados na cabeça, portanto, com um ar assim todo... Tenho que explicar o que é a milady. Pois vou explicar. Mas inspiro-me em coisinhas e às vezes nem me quando me sento, às vezes até o último desenho que eu deixei nos Estados Unidos, está lá para acabar, onde eu moro, exatamente, que está lá para acabar, deixei 2 traços e a carinha que vai ser a cara dela e 2 traços. E quando lá chegar já sei o que é que vou fazer desses 2 traços, portanto é assim mesmo. Nem havendo tantos dias de intervalo, pode parar uma pintura e recomeçar depois, que vai ao ponto. Exato, quer dizer, se eu está-me a perguntar se eu por acaso parando eu vou lá outra vez ao ponto. Sim, eu sei o que é que de lá vai sair. É, sabe? Sei. Tem isso tudo na cabeça? Tenho na cabeça aquilo, portanto, este desenho por acaso que eu deixei lá, e eu sei o que é que vou fazer, mas gosto muito, posso chegar lá e mudar completamente, é o que me vem à cabeça, portanto não tenho regras nenhumas, é mesmo o que me mais me satisfaz mais. Mas para além das flores, gosta de rostos? Gosta de animais, por exemplo, ou paisagens?
gosto. Ou o abstrato também. O abstrato. Gosto muito do abstrato e quando eu, por exemplo, as flores, quando eu as pinto, digamos que faço mais, ponho-as mais estilizadas, não é aquela flor normal, não sei se já viu os meus desenhos. Já vi, sim, senhora. Portanto, não é um desenho tipo muito normal, digamos, tem sempre assim uma vertente diferente e irreverente. Mas nos desenhos do Picasso também e do Salvador Dalí também se dizia a mesma exatamente. coisa. Foram chamados quase loucos na época, exatamente. Não, eu gosto assim, coisas assim, do abstrato, porque para quem desenha tem um significado, ou pelo menos disse alguma coisa naquele pequenino momento em que estavam a desenhar. Portanto, é tudo... tudo que seja tem que ser diferente. Pronto, para mim... Cristina, mas com certeza... Quando uma pessoa vai ver uma dessas pinturas, precisa de uma certa tradução. Exato. Não é pena que uma pessoa não partilhe exatamente o que lhe vai na alma e no coração? Não, olha, quando se olha para um desenho meu, consegue-se, quer dizer, identifica, por exemplo, uma babusca. Onde é que eu fui buscar? Aquelas bonecas russas. Exato, fui buscar o quê? Fui buscar a boneca russa. Portanto, mas fui procurar as do folclore, portanto, daquelas mais de folclore, como é que elas se vestem. E a partir de quando eu olhei para ela, eu disse assim, pronto, eu vou criar a minha babusca. Portanto, e criei, e com muita cor, tive em consideração aquilo que elas usam mais, é aqueles muitos colares e pronto, é isso claro, isso eu vou pôr, porque elas usam colares, eu vou pôr a minha boneca, mas a boneca vai ter uma expressão, aquela expressão que eu quero, e depois o resto é tudo, é cor, eu adoro cor, portanto vai ser tudo com muita cor e muito definido, porque não é assim esbatido, nem nada, elas são muito definidas. Por isso as pessoas vão conseguir, se olhar para essa boneca, que é um exemplo, a babusca, consegue ver, esta é uma boneca, portanto é de russa, não é? Consegue ver. E pode-se olhar para ali e dizer que isto é uma boneca made in Cristina? Quem conhecer os meus desenhos, a maneira como eu pinto, do estilo, sim. Eu já tenho pessoas que já identificam, isto é um desenho da Cristina. Mesmo que não esteja assinado? Mesmo que não esteja assinado, mas estão todos assinados. Não, depois de assinar é fácil. Olha, isto é da Cristina. Mas mesmo depois, não, mesmo que não estejam assinados, porque é sempre o cenário, é sempre a menina, portanto a cara da menina, que não sei, e a expressão, e por isso o que varia é a parte de trás e o que é que ela vai fazer e onde é que ela vai estar inserida o cenário e essas coisas todas. Portanto, esse é o seu leitmotiv. Sim. Exato. E tem feito muitas exposições, nomeadamente nos Estados Unidos? Olha, vou-lhe dizer, estou a pensar nisso, portanto agora... Nunca fez? Nunca fiz. Por quê? Não. Olha, porque já não, portanto, com esta altura, este último ano não convinha, não deu. A altura da pandemia. Sim, não deu para fazer, mas eu estou a pensar, seria muito giro eu fazer aqui uma exposição. Aqui em Portugal? Aqui em Portugal. E vou pensar nisso, fazer com os meus desenhos e fazê-lo. Estou a pensar mesmo nisso. E seria para no próximo ano, por exemplo? Olha, se calhar, sabe-se lá, até ainda este ano, quando eu voltar, porque eu venho cá bastantes vezes, sabe-se lá se é deste ano. Claro. Se houver a oportunidade de o fazer. E há de haver, com certeza, se falar com as pessoas certas. Absolutamente. Muita gente que nos está seguramente a ver e ouvir pergunta, mas ela fala tão bem português, ela chama-se Cristina Chabot, portanto, não deve ser portuguesa. No entanto, não tem sotaque e fala um português corretíssimo. Onde é que nasceu? Olha, eu nasci em África, na República Popular do Congo, em Ponta Negra. Os meus pais eram, portanto, comerciantes, tinham lojas e... De origem francesa? Não, os meus pais são portugueses. A minha mãe é de Lisboa, nasceu dentro do Castelo de São Jorge, porque era uma base militar, e o meu avô era militar. Minha mãe nasceu mesmo dentro do castelo, é muito giro. E o meu pai era transmontano. E na altura, já há muitos anos, claro, os irmãos todos,
portanto eram uns 3 ou 4, decidiram que iam para a África e um já lá estava, um casal. Portanto, Estamos a falar em que ano? ora bem, eu ainda não era nascida, não é? Eu nasci em 1958, portanto foi muito antes disso. Não lhe sei dizer precisamente, mas eles estiveram lá 20 anos em África e com os negócios. E depois pronto. Mas nunca estiveram, por exemplo, em Angola ou Moçambique ou Não, Cabo Verde? foi mesmo em Dolisie, onde eles viviam, em Ponta Negra, e portanto era sempre naquela área, portanto, no Congo. Tem alguma memória ou não? Ou saiu de lá muito pequenina? Olha, tenho memórias. Tenho. Com o meu irmão, mas saí de lá, tinha 7 anos, porque as meninas, portanto, as filhas dos casais que lá estavam, as meninas vinham para Portugal para o colégio interno. Na altura era assim. E eu fui para Faro, para o Colégio Nossa Senhora do Alto. Estive lá 2 anos. Portanto, estamos a falar em 1965. Exato, estamos a falar, portanto, tinha 7, exato. Depois estive lá 2 anos. Foram 2 anos interna, mas eu tinha uns tios que me davam apoio, os meus tios do Algarve. E os meus pais continuaram em África. 2 anos depois eles regressaram. Esteve 2 anos sem ver os pais. Ora bem, eu ia lá passar férias, era aquela criança desacompanhada, mas aqueles aviões ainda assim meios inclinados, que eu não sei bem o nome, mas era muito giro. De qualquer modo, eu ia de Nice depois para Brazzaville. E pronto, e depois tinha lá os meus pais. Tinha que apanhar o avião. Um avião portanto, de Faro para Nice, depois Nice, não havia ligações Brazzaville. Não havia ligações diretas. Não. Fazia isso, ainda fiz alguns verões. Fiz 2 verões, porque foi o verão que eu tive 2 anos no colégio, portanto foram o verão eu ia para lá. Portanto saiu de lá com 9 anos. Nessa altura já denotava algum interesse pelas artes plásticas ou não? Sim, eu sempre gostei. Eu gostei sempre muito de pintar. Fosse pinturas para mostrar aos Era a sua miúdos. melhor disciplina? Era, para mim, quer dizer, entre outras havia, mas esta era a que eu mais preferia. Aliás, eu pedia sempre aos meus pais, eu quero uma coleção de lápis de cor para o Natal, mas eu quero assim muitos, quero assim uns 100, eu punha números em todos, e a minha mãe, 100 lápis de cor, e eu, mamãe, pronto, o que a mamãe quiser, mas pronto, e davam-me lápis de cor, não eram 100, mas davam, mas hoje tenho muito mais do que isso, claro, é um consolo, tenho ali os lápis todos. E tem desenhos de infância? Ainda tenho 2 cadernos que eu tenho, que a minha mãe, portanto, houve um período, a minha mãe era... Conservou. E a minha mãe era professora primária, cá em Portugal, portanto, eu naqueles primeiros anos, dos meus 5, 6 anos, a minha mãe dava-me sempre umas lições e eu tinha esses cadernos. E sabia perfeitamente a importância da memória futura, de guardar aquilo para mostrar aos filhos e aos netos. Exatamente. E é a mesma coisa, eu também tenho trabalhos dos meus filhos e hoje eles ficam todos contentes quando eu os mostro. Olha, eu fiz isto. Quando olha para aqueles desenhos, olhos como? Com nostalgia, com saudade? Olho a dizer, eu fiz isto. Quer dizer, fico, pronto, é nostálgico, mas não é um nostálgico assim triste, olha só, eu fiz isto, mas gosto muito de ver, até a minha letra, a minha mãe, havia aqueles caderninhos de 2 linhas, e tínhamos que fazer as letras todas muito direitinhas. Certinhas. A caligrafia, não é? E então eu fazia aquilo tudo e tenho lá esses livros. Eu olho de vez em quando, acho uma delícia. E sente as memórias a virem à tona d'água. Exato. Como é que foi parar aos Estados Unidos? E com que idade? Olha, fui parar aos Estados Unidos porque conheci o meu marido aqui em Portugal. Portanto, na altura eu tinha 39 anos, não é? Eu tenho agora 63 e conheci-o porque eu trabalhei portanto, eu estive ainda na Holanda e na Holanda quando cheguei a Portugal era meio do ano letivo, porque eu sou educadora de infância. De raiz? De raiz, sou educadora de infância de raiz. E como tal não... Podia ser professora de desenho.
Educador de infância também fazemos Também faz muitos, parte. também faz parte, fazemos muitos desenhos. Mas de qualquer modo, eu da Holanda, quando vim para Portugal, havia. Era meio do ano letivo e eu não conseguia arranjar trabalho como educadora porque já estávamos no ano letivo. Então fui trabalhar para o aeroporto. Consegui entrar dentro do aeroporto e era assistente. Trabalhei na TAP e outras companhias aéreas. E a minha Mas cá última. fora ou dentro dos aviões? Não, cá fora, Cá fora. com os pezinhos assentes na terra. É tipo hospedeira de terra. Exatamente, era na altura dizia-se assim, não é? Entretanto, fui mudando de várias companhias, portanto, porque nunca se era efetivo, era uma época tremenda que nunca se conseguia ficar efetivo. E depois a minha última companhia foi a Continental, que agora não é Continental, é United, porque juntaram-se. E foi quando eu conhecia, em 1997, conheci o meu marido porque ele era um dos mecânicos que vinha fazer a manutenção do avião. E ele veio porque perguntaram na estação nos Estados Unidos quem tem passaporte. E ele disse, tenho eu, e ele veio por acaso. E foi ele, e conheci-o. Não há coincidências, era o destino. Era mesmo. Nessa fase de hospedeira de terra, passou-lhe alguma pessoa conhecida pelas mãos, digamos? Olha, Algum famoso? Algum famoso. Eu, na altura, trabalhava até como nas assistências especiais, que dávamos assistência a tudo o que tinha suporte especial, como cadeiras de rodas, crianças acompanhadas, VIPs e tudo. Sinceramente, já não me recordo assim muito bem, mas devia ter alguém em que eu teria, eu e as minhas colegas, dar assistência. Mas assim, em particular, não tenho assim, não me recordo assim. Já foi há muitos anos. Há alguns anos também, não foi assim. Sim. Já foi. Sim, mas não, sinceramente que não. Devia, com certeza que fui buscar pessoas ou levar pessoas, mas não me recordo. Se calhar nem queriam ser incomodadas. Absolutamente. Pois, Portanto, também podem olhar, mas não façam perguntas, nem nem peçam autógrafos, nem fotografias. Se calhar. E ficou com saudades dessa época? Muito giro, foi uma época muito gira, foi, sim senhora. Foi divertido e depois eu tinha uma coisa que eu gostava, que é a comunicação, portanto falar com as outras pessoas. Eu adoro falar, gosto de conversar e também... Também várias línguas. Em inglês, exato, e portanto não tinha problema nenhum, estava extremamente à vontade e gostava de comunicar com os passageiros, com o público, porque, pronto, é de mim mesmo. Houve algum pedido assim mais estranho que lhe tivessem feito nessa altura? Não, olha que os passageiros às vezes são um bocado, tive... um bocado insólitos nos pedidos que fazem. Olha, eu tive uma situação muito engraçada que foi quando estava na LAR Transregional, não sei se recorda. A LAR era uma companhia dos aviões de hélice. Não sei se recorda, mas de qualquer modo eu estava no balcão e veio o passageiro, perde o voo, não é? E então o que é que acontece? Estava muito aborrecido e havia assim uns murrositos no balcão, porque estava no balcão, atenção, no balcão, porque ele estava muito aborrecido. Foi assim mais ou menos a única coisa que se passou, mas pronto. Coitado, se calhar tinha que ir para os Estados Unidos. Não, mas de qualquer modo, pronto, olha, é daquelas coisas, as pessoas ficam muito irritada. Claro. Aliás, entrar dentro de um aeroporto, já a pessoa fica logo, claro. Ups, já um ponto para às vezes para mas ter aquilo é um universo. Só realmente quem passa por essa experiência é que consegue perceber. Mas é aqui que eu estive a trabalhar, aqui em Lisboa. Foi em Lisboa. Ai, sim, é ótimo. Mas quando se está a trabalhar, é como num local de trabalho. A pessoa já sabe e é fácil, não é? Não é complicada, mas é muita gente. Ora bem, a Cristina teve várias experiências no estrangeiro, na Holanda, como disse, e quando foi viver para os Estados Unidos, não sentiu um bocadinho de medo? Olha, foi medo. Do inesperado, do desconhecido. Para onde é que foi? Para que cidade? Olha, fui logo, quando casei, portanto fui logo para a Carolina do Norte. Carolina do Norte foi logo o meu primeiro ponto em que eu fiquei. Sim,
Ou seja, é uma fase é uma cultura totalmente diferente, é uma mudança de tudo, completamente. Ainda por cima com 30 e muitos anos que já Com tinha 39 já tinha 2 filhos, portanto os meus filhos eram já de crescidos uma outra de um outro união. casamento, exatamente, o primeiro casamento, e eles já eram teenagers e tiveram também a oportunidade de irem para. Portanto, eu disse-lhes, venham, mas eles já tinham as vidas mais ou menos aqui organizadas, pois. Mas foi difícil, não foi fácil. E uma cultura totalmente diferente. Quais foram assim as principais diferenças que notou entre a mentalidade e a forma de ser portuguesa e a norte-americana? São muito individualistas, eles não são assim para fazer amizade, não têm aquela amizade, conversam, são muito superficiais nesse aspecto. A pessoa conversa, eu, por exemplo, vamos entrar num supermercado, uma coisa que aqui não há, portanto é isso que eu quero explicar. Vamos entrar no supermercado, as pessoas dizem olá. Eu não conheço de lado nenhum, mas isso é normal. Olá, boa tarde. É normalíssimo, parece que já nos conhecemos. Aliás, no início, mesmo no início, quando fui viver para lá, íamos ao supermercado e eu ouvia as pessoas a dizer olá. Eu perguntava ao meu marido, mas tu conheces esta gente toda? Mas olá porquê? Olá porquê? Porque eu não estava habituada. Hoje é o contrário, hoje eu já estou mais que habituada e às vezes eu também digo olá, e pronto, já estou habituada, porque é simpático. É uma forma de descongelar É e de desanuviar. É muito simpático. E em termos de mentalidade e gastronomia, por exemplo? Gastronomia, quer dizer, não vamos sequer comparar, que aquilo é só hambúrgueres E continua? E continua? Não, exato, mas então, eles gostam muito de comida italiana, muito mesmo, muito. E assim, pronto, mexicana é portanto, gosto muito de mexicana. E eu gosto muito de portuguesa, portanto, a minha casa cozinha-se e o meu marido gosta imenso. Mas comida. arranja os ingredientes? Tenho dificuldade porque na área onde eu vivo agora, que não é na Carolina do Norte, é na Geórgia, porque eu mudei, não há grande comunidade ou quase nenhuma de portugueses, portanto não há lojas. Geórgia, nomeadamente, onde são realizadas várias séries, incluindo o Walking Dead. E eu vivo na cidade do Walking Dead. A sério? A sério, eu vivo em Está Senoia. Eu vivo Aquela cidade existe mesmo. Então, é uma cidade, ou seja, a Senoia é onde nós vivemos. Depois temos onde é passado, portanto, todo o início, não é? início, eles construíram vivendas, são giríssimas, são vivendas lindas, e depois cercaram aquilo tudo. Vivendas, mas Vivendas, só de fachada? Não, vivendas a sério. A sério? A sério, são vivendas a Mas sério. foram construídas para a série? Foram construídas, não é bem para a série, mas eles depois construíram, portanto, há lá outras coisas, portanto, a torre, o moinho, isso está lá tudo. O quê? Está tudo vedado com placas de metal, está tudo dado. E aquela é a cidade Margaretville, não é? Como lhe chamam. Uhum. Portanto, é ali, quando eles filmam também ali. E continuam já vai na 10ª ou 11ª temporada, penso eu. É isso. Estão a falar, ouve-se que devem estar quase a terminar, mas eu não lhe posso garantir, não quero estar aqui a levantar falsos testemunhos. Ou então a ser spoiler. Exatamente, não quero. Mas acontece que sim, eu vivo mesmo na Where is the Walking Dead, yes. E viu algumas filmagens? Já vi uma filmagem. E viu os atores e tudo? Vi uma filmagem, porque estavam a filmar na parte central da vila. Eu chamo-lhe cidade. Não é cidade, é uma vila. Uma vila grande? É uma vila grande. Não, é uma vila mesmo. E é uma parte rural, sabe? Eles adoram porque filmam, há muita floresta, muito verde, e eles vão para lá filmar, e é outras das razões que também é muito atrativo para eles. Mas eu estava a passar, estava a passar de carro e vejo filmagem, então parei, e por que não ir assistir, porque é giríssimo. Claro. E lá estavam eles e o que é que viu, por exemplo? Eu vi, ora bem, eles estavam a sair, há lá umas árvores muito grandes que têm lá um coretozinho,
e essas árvores são os pinheiros e eles estavam a sair por trás desses pinheiros, os zombies. E depois, estava muito giro, depois eles saíam e andavam daquela maneira toda zombie e depois, pronto, cut. E depois ficavam normais. Foi divertido. Conseguiu ver na televisão essa sequência? Não vi. Não. Porque eu não, por acaso... Não é espectadora? Não sou, porque não é o meu estilo. Portanto, é demasiado zombie para mim, mas adorei ver. Mas era engraçado ver como é que eles se transformavam depois na televisão. Tudo. Aliás, como sabe, é baseada numa banda desenhada. Sim, já ouvi falar sobre isso. Como eu não estou muito dentro da... Sei porque estamos lá e estamos mesmo na vila e de vez em quando vemos sinais, estamos a ir para casa e vemos sinais, olha... Proibido. Não é. É onde estão a filmar, SF. Portanto, eles estão ali a indicar onde é que vai ser o filme. É engraçado. E no outro dia... Estavam a filmar também, vê-se umas luzes enormes, tudo. É mais à noite, aqueles filmes, tudo os zombies, aquilo, é tudo à noite. Portanto, são mais filmagens. É engraçado. É muito giro mesmo. E se calhar vai deixar um património mesmo na própria vila, não é? Não imagina, num espaço de 5, 6 anos, como é que aquilo cresceu. Em termos de turismo. Exatamente. Porque as pessoas vão lá para ver onde é que aquilo é. Exato, a esta altura é melhor. Eu vi uma muito engraçada. O que era o personagem principal, que era um rapaz, eu sinceramente não sei dos nomes dele, mas era de cabelos compridos, acho que ele era o principal do filme. Um dos. É um que costuma andar muito numa mota. Portanto, eu não sei o nome dele. E foi giríssimo, era ele que recebia os turistas, portanto lá estava ele próprio. todo. Não era um duplo? Não, era ele próprio, porque isto depois marca-se, tem lá uma loja, já tem uma loja com roupa, com tudo. Marketing. Tem mesmo uma cave onde se mostram algumas imagens e tem assim um tipo, para a pessoa, o turista ter a noção. E é muito, muito giro. Olha, é giríssimo ver isso tudo, porque a pessoa, eu até conheci uma senhora que ela era uma das zombies, portanto ela também participava. Participou. Portanto, são pessoas locais que são pessoas locais. Que são recrutadas. São pessoas locais. E, claro, os artistas principais e depois são pessoas locais. E ainda tentei convencer o meu filho, que tem 22, então não queres ser um zombie? Não. Ele não era reconhecido porque estão tão caracterizados, não é? Exatamente, com certeza. E não lhe fez um bocadinho de impressão ver assim um zombie ao vivo? Não, mas a pessoa sabe que está ali, que isto é tudo filmagem. Claro. Isto é tudo ficção. É tudo ficção, está tudo ali à luz do... Portanto, este por acaso foi à luz do dia. Mas é tudo ficção. Portanto, nós sabemos, estamos a ver, não é? Eles estão a sair como de zombies e depois levantam-se. Era de aproveitar e fazer uma exposição ao lado da loja onde se vendem os artigos. Exatamente. Aliás, eles estão a abrir agora uma área para se fazerem exposições e já tenho essa em mente. Muito bem. E porquê é que não vai fazer uma coisinha sobre o Walking Dead? A sua experiência enquanto habitante da vila onde está a ser filmada a série. Diz-me em desenho? Sim, num desenho? Não. Nunca se sabe. Olha, deu-me agora uma ideia. Foi? Lá. Deu. Está a ver, hein? Se calhar. A seguir a este que eu tenho aí. É de aproveitar. Eu acho que sim. É de Olha, aproveitar. nunca me lembrei. Obrigada. Nada. São $5. Eu sou baratinho. Nós somos muito baratinhos. Mas em relação à comida que faz, conseguiu convencer o marido e os demais parentes novos a experimentarem as nossas delícias à mesa? Sim. Eu em casa, só somos os três, o meu marido, o meu filho e eu, nos Estados Unidos. A minha sogra vive na Carolina do Norte, portanto, mas quando nos juntamos, eles gostam imenso que eu faça a sopa, que eu faça... Bacalhau? O bacalhau. Não gostam de bacalhau. Não? Na minha casa não gostam de bacalhau. Porquê? O que é que eles acham do bacalhau? O meu marido gosta de bolinhos de bacalhau, mas... Os pastelinhos, os pastelinhos. Mas agora o bacalhau em si, de natas e aquelas coisas todas boas, não. As coisas boas, pois, exatamente. Ele não sabe o que é que está a perder. Ele está a perder, exato. Mas agora, como tem um controle muito maior da dieta dele, porque ele é diabético,
diabético, portanto, ele está, não come pão, não come arroz, não Mas come tem a batatas, dieta portanto, mediterrânica. sim, mas não é o suficiente, ele ainda é mais exigente na dieta dele, por isso, mas cozinho português, sim. Eu cozinho português, cozinho. O meu filho gosta muito do arroz que faço. Ele diz-me sempre, aliás, quando ele era pequenino, fizeram no jardim de infância, fizeram assim para o dia da mãe, um género de um postal, e fizeram perguntas e os miúdos respondiam. O meu filho era miúdo, e então, o que é que tu gostas mais que a mãe o que é que tu gostas quando a mãe cozinha? E ele pôs arroz. Rice, não é? Rice. Mas à maneira portuguesa. Sim, À maneira... mas exato, não é só deitar água e deixar ferver e depois deitar para lá o arroz. Portanto, e os americanos, em termos gastronómicos, são, passa uma expressão, uma nódoa. Eu acho que são limitados. Exato, limitados ao mexicano, ao italiano. Pois, mas isso são importados, quer dizer, coisas... Exatamente. O que é genuinamente americano? É mesmo os hambúrgueres? O que é tradição genuinamente americana? É o Kentucky Fried Chicken, por exemplo? Quer dizer, são marcas, não é? Eles, pronto, o frito. O frito. Eles adoram fritos. O frango frito, por exemplo. O frango frito, é isso mesmo. O frango frito, os hambúrgueres, que podem ser, podem ser de variados, portanto, com outros condimentos, sei lá, eles fazem... Mas não deixam de ser hambúrgueres. Mas não deixam de ser hambúrgueres, exatamente. E se formos dizer, se for-me a perguntar o que é que há lá assim de característico, assim como nós temos cá, há coisas muito características. E de cada região? E de cada região, não é assim, não, é tudo mais à base de fritos e tudo mais. Mas pronto. É o que se pode arranjar. É o que se arranjar. Já tem netos? Tenho 2 netos. De que idades? Ora bem, a menina é a Sofia, tem 12, e o Salvador, que tem 7. E foi para eles que fez o seu primeiro livro? Começou pela minha neta, que foi a primeira, portanto foi aí que Atenção, começou. é um livro de Natal. É um livro de Natal. Que não é lançado no Natal, é lançado no verão. Pois claro, temos que ser diferentes. Então por que não? Está a antecipar-se aos acontecimentos. Então por que não? Aliás, a questão é esta. Eu também não sou conhecida cá como escritora, é o meu primeiro livro. É o tempo das pessoas... Enquanto escritora e ilustradora. Ilustradora, exatamente, porque eu escrevi... É chamado 2 em 1. 2 em 1, exato. Porque eu escrevi e ilustrei, fui eu que o fiz. E o escrito é todo em caligrafia. É toda feita à mão, a escrita. Não é nada de computadores. Nada, tudo feito à mão. E pronto, à moda antiga, eu acho que foi aqueles caderninhos que eu tinha lá, com aquela letra toda desenhadinha. Da infância, que me traz que ficou comigo. Portanto, eu fiz este livro assim. Mas foi a neta que pediu? Sugeriu não, ela era pequenina, não. Eu é que fiquei tão contente, só tenho rapazes. Foi a primeira rapariga que apareceu nesta família, que é só de rapazes. E então fiquei claro, que uma criança pequenina, de 1 ano, não vai perceber muito bem. Claro. Vê a imagem, e há imagens muito coloridas no livro. Tão coloridas e grandes, portanto a criança atrai, não é? A visão, portanto eles estão a ver, podem não seguem, mas não seguem podemos contar, não é? A história. A história. E como é que se chama a história? Na véspera do Natal. Na véspera, portanto, 24 de dezembro, é uma coisa que acontece, uma história que acontece naquele dia? Exatamente, é o que acontece naquela noite, que acontece em muitos lados do mundo, e até aqui em Portugal, as crianças à espera do Pai Natal. Claro. É sempre uma mais magia. Pequenino ainda acredita ou não? O de 7 anos ainda... Com 7 anos já está na transição, não é? Sim, ele no ano passado acreditava. Sim. E vamos todos acreditar, porque é magia. Eu acho que isto é magia. É magia, completamente. Nem a pandemia estraga? Não pode. Não pode mesmo, porque é magia. E é a minha época favorita. Portanto, eu acho que... Christmas time, yes. Adoro. É uma coisa realmente que... E depois é bom e mau. É bom porque nós temos memórias de infância, mas é mau porque começamos a perder as pessoas, os nossos entes queridos. Os que vão, não os é? Que vão, isso. E essas memórias realmente depois são um bocadinho dolorosas nestas épocas do ano. Claro que são. Aliás, eu já não tenho o meu pai, mas na árvore de Natal
tenho lá a fotografia, eu construí mesmo, desenhei uma moldurazinha, está lá o meu pai, e como o pai, por exemplo, do meu marido, o Marco, já não estão. Estão os pais presentes. Estão eles presentes. Em espírito, não é? E é mesmo, e é assim que se tem que celebrar. Nós temos sempre muitas maneiras de celebrar. Cristina, diga-me uma coisa, está em Portugal durante alguns dias, portanto, se calhar quando isto for publicado já terá regressado aos Estados Unidos. Está em plena pandemia, mesmo assim, mais ou menos, mas o seu marido não está a gostar da situação. Não, nem e eu. E na máscara. Não, ele não está a gostar da situação. O que é que se passa? Portanto, a pergunta é, nos Estados Unidos ninguém usa máscara? Praticamente agora não. Não. É raríssimo ver as pessoas com máscara. Eu estou a falar da minha área e da área onde eu vivo, na Geórgia. E do que se vê na televisão, as pessoas usam se querem, se quiserem, não são obrigadas. Porque a questão é esta, obrigar é uma coisa e sugerir, e a pessoa depois tem a liberdade de o fazer, é outra. E isso... É proibido proibir. É proibido proibir. Exatamente. Como se dizia no maio de 68 em França. Mas é proibido proibir mesmo. Exatamente. Aliás, portanto, é mesmo da cultura que os americanos não gostam de ser mandados assim, quer dizer, não vão assim atrás, olha, tem que usar máscara. Como? O que é que disse? Encarneirada, por exemplo? Encarneirada, eu digo mesmo, passa a expressão, encarneirada, exatamente. Eu lamento dizer, mas é mesmo a expressão que se tem que indicar agora. E, portanto, acha que nós portugueses, e como português aqui é também, somos demasiado passivos perante este tipo de ordens que nós recebemos? Olha, a minha opinião é que sim, porque ou seja, podemos estar numa pandemia, ou seja, tudo bem, não há, mas há pessoas já está a haver gente vacinada, então as pessoas estão a vacinar, e então e agora vamos-nos vacinando, isto é contraditório, a pessoa vacina-se, há mais gente vacinada, testada, e voltamos para trás a usar outra vez as máscaras, e como é que... E os confinamentos? Lockdown? Por amor de Deus, e isto, realmente, o meu marido está... Pelos cabelos. Está, porque vamos a ver, a United vai começar a voar em julho, no dia 3 de julho. Isto era o que estava previsto. Na véspera do dia da independência. Pronto, no dia, exatamente. E aliás, são parentes, o presidente Joe Biden, quer que 4 de julho marque a vacinação total dos americanos. Exatamente. Portanto, se é possível. Vai ser, já está... A maior parte já está muito, mas já se faz. Eu vou a um restaurante nos Estados Unidos, já não se usa máscara, não se usa, os funcionários não usam máscara, vai-se ao supermercado, usa quem quer, pronto, olha, quem lhe apetece ainda estar com a máscara, mas não é obrigatório. E é muito difícil, reparem, em julho, quando vierem no calor? No calor, não, e quando vierem os turistas também no calor. Já imaginou, quer dizer, eu não estou a ver americanos a gostarem muito de estar assim, eles têm que ser avisados do que se vai passar, porque se não forem avisados... Daquilo que os espera. Daquilo que os espera, porque repare, estão aqui de férias e a meio das férias, olha, é preciso fazer isto, é muito desagradável. Não, inclusive, se eles quiserem ir para a praia, nesta altura, e se as regras não forem alteradas, têm que ir de máscara para a praia, olha, que é uma coisa que não passa pela cabeça. Não, o meu marido até me disse assim, quando eu lhe contei essa situação, ele disse-me, mas porquê? A areia mata o vírus, é isso? Portanto, quer dizer, onde é que está a lógica? E eu nisto tem que se vir lógica, e acho que à medida que vamos... E eu, pelo menos, e o meu marido, ainda agora estávamos a falar, à medida que estou a ficar mais velho, coisas que não tenham lógica, não consigo... Menos tolerante. Muito tolerante, sim. Menos tolerante para este tipo de situações e de decisões. Decisões porque, quer dizer, isto, claro, custa bastante. Vemos de um país que está completamente aberto, não é? Podem dizer, é os Estados Unidos. Não, mas a vacinação aqui também já está e há pessoas a vacinar. E nos Estados Unidos, muito desta onda deve-se ao Donald Trump ou não?
a onda vacinação. da vacinação de ser tão rápida. Tão sim, rápida. Sim. Embora fora dos Estados Unidos tenhamos uma imagem diferente. Tem uma imagem muito diferente. A Europa tem. Eu confesso que tem, mas o que se passa lá dentro é as pessoas que vivem lá dentro. Claro, é natural que cada pessoa tenha o seu gosto e a sua tendência. É natural, em toda parte do mundo é assim. Mas ele foi o que começou, e logo muito rapidamente, a dar dinheiro para aquelas farmacêuticas começarem a produzir imediatamente. Quer dizer, ele foi o impulsionador. Mas não era negacionista? Ele negacionista? Não. Eu acho que está a fazer. Eu aqui. Não é o Jair Bolsonaro, estamos a falar do Trump. Não. Eu vou-lhe dizer, há coisas que é preciso às vezes ter um certo pulso para as coisas se fazerem. E de facto, quando as pessoas falam, há pessoas que falam e às vezes podiam dizer as coisas de uma maneira assim mais assim velada ou mais soft, mas ele falava aquilo que tinha a falar e por isso era considerado, digamos, desbocado, como chamam cá. Mas não, ele estava a falar coisas que são na realidade. Mas não concorda com aquele assalto ao Capitólio, por exemplo? E eu, sinceramente, não concordo. Não foi das melhores, porque aquilo não foi nem pouco mais ou menos relacionado com o Trump ou nada. Eles quiseram fazer entender-se disso, porque isto é muito complicado. Nos Estados Unidos, aquilo tudo é muito complicado. Aquela política, só a começar pelos votos que pode ser eleito quem não ganha, é muito estranho. Porque agora eles estão 50-50. A única pessoa que vai desempatar é a Kamala Harris. Portanto, a vice-presidente. A vice-presidente. Portanto, está a ver, foram umas eleições, estão 50-50, está ali, ela por ela. Portanto, há tantos uns como dos outros. Cristina, para terminar, muito obrigado, e só queria que fizesse uma antevisão, se possível. Acha que o Donald Trump pode vir de novo a ser presidente? Ou já não terá idade? Quer dizer, o Joe Biden é bem mais velho do que ele mais velho, e candidata-se a um segundo mandato. Sim. É capaz de mudar. Eu não sei se ele se vai candidatar ou não sei, sinceramente, mas se se candidatar, eu acho que houve pessoas que votaram no Biden só porque não gostavam do Trump. Só porque... Era um voto de protesto. Exato. Foi isso que aconteceu. E isso digo-lhe porque estou lá a viver e, portanto, é isso. Mas gosta do Trump? Enquanto político, sim. Como político, como a maneira... Não é como businessman. Como business, ele é um businessman, claro, mas por ser empresário e bem sucedido em muitos aspectos, mesmo não pagando impostos, mas enfim, isso é outra história. Não, mas eu não sei disso, nem sei o que se passa, mas o que é verdade é que ele sabe, é um businessman, portanto ele soube muito bem durante aqueles anos pôr os Estados Unidos numa boa zona económica. Portanto, ele é o principal nos Estados Unidos. Exato. Portanto, eu acho que ele fez até muito bem, porque eu vivo lá e eu vejo todos os dias. Mas há pessoas que não gostam. É republicana? Eu, se pudesse votar, votava republicano. Não pode votar? Eu não posso, porque tenho green card. Portanto, a permissão de viver lá, mas não posso votar. Mas o meu marido... Não é americana? Eu não sou americana. Porquê? Porque não quero. Porque eu tenho passaporte português. Não quer ter dupla nacionalidade? Não quero. Eu sou portuguesa. E acabou. Eu tenho o meu passaporte português. E não abdica dele? Não abdico. Nem nada. Os filhos já são... Não, meu filho, por acaso, o Daniel, que é o que vive connosco, que está... o tal dos 22 anos, a quem perguntou se queria ser só filho. Exato. E esse tem dupla nacionalidade, sim. Mas os meus filhos aqui em Portugal, portanto, nunca viveram, são portugueses, não é? Nasceram cá, mas o meu filho nos Estados Unidos tem dupla nacionalidade, sim. E vai manter esse portuguesismo até ao fim da vida? Eu vou, sempre. E aliás, o meu marido, ele também, eu digo-lhe, queres ter passaporte português? Ele diz, não, eu sou americano, para que é que eu vou ter o passaporte português? Então, aceito perfeitamente. Aceita perfeitamente. Absolutamente. E por que não?
Olha, vejamos se o ano de 2022 trará boas notícias e pelo menos a sua primeira exposição, eventualmente, ou ainda este ano, ou no próximo ano aqui em Portugal. Vamos, trabalho sempre para isso e quero dar a conhecer, quero que o meu livro também, agora, mesmo que seja agora, o livro já está portanto, em pré-venda, portanto já se consegue encontrar na Leia, por exemplo, na Rua Santa Catarina, no Com Porto. Y? Na Leia com Y, exato, Leia, Y-A, que era a antiga Latina, no Porto, já se encontra lá o livro à venda, nas edições Metamorfose, e também, portanto, contactando-me, e eu consigo perfeitamente, o livro chega à pessoa que o quiser, sem qualquer problema. na véspera de Natal e todos os dias. E todos os dias, porque daqui até lá ainda temos muitas vésperas de Natal e depois vai chegar aquela véspera de Natal para celebrar. Muito obrigado, Cristina. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigada também. Gostei muito. Também obrigado. eu. Muito gosto. Obrigada. Muito obrigada. Termina aqui esta edição do Germano Campos Entrevista, com edição e sonorização de Alexandre Franco. Até à próxima.